bico imenso, negro como a noite sem lua, rasgou o silêncio da fazenda. Um som abafado, metálico, frio. O baque surdo no telhado, como um punho de ferro golpeando a madeira velha, me fez parar no meio do terreiro. Meu corpo enrijeceu, o ar sumiu dos meus pulmões, e por um instante, o mundo se resumiu àquele som gutural, a um roçar pesado que eu sabia ser de penas. Meu nome é Jonas, eu tinha 7 anos. 7 anos de medos inventados, de monstros sob a cama, de fantasmas na sombra da jabuticabeira centenária. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a quaresma daquele ano. Nada me preparou para o corvo. Tudo aconteceu na fazenda Água Fria, um pedacinho de chão árido no interior de Goiás, onde o tempo tinha outro compasso, lento, ditado pelo sol impiedoso e pelas histórias de Voquitéria, minha avó. Ela era a guardiã das memórias, os olhos da casa. Seus cabelos, finos e brancos como algodão envelhecido, emolduravam um rosto sulcado por incontáveis verões e por tantos causos. A pele fina, quase translúcida, revelava veias azuladas nas mãos que um dia foram fortes. Sua voz, rouca e melodiosa, era um bálsamo e, ao mesmo tempo, a semente de todos os meus medos. Era ela quem me falava do corvo da quaresma. Não era um bicho qualquer, ela dizia com um sussurro grave, os olhos fixos num ponto distante da sala. Não era urubu, nem gavião, nem qualquer ave de rapina que eu conhecia das matas ao redor. Era a alma de um padre amaldiçoado, um homem cruel que em vida havia cometido pecados terríveis, roubando a fé e a esperança dos pobres, usando o púlpito para disseminar o terror e o engano. Um padre sem compaixão, sem misericórdia, que abusou do seu poder e da sua batina preta. Na morte, sua penitência foi transformar-se num corvo gigante, um monstro de penas negras e olhos de brasa, condenado a vagar pela terra durante os 40 dias e 40 noites da quaresma. Sua missão, segundo a avó, era buscar os moribundos, as almas prestes a partir, levá-las para outro lado, para um lugar desconhecido, um purgatório particular, onde a escuridão era eterna e o sofrimento uma constante. Ela me contava isso com detalhes vívidos, os dedos finos gesticulando no ar, os olhos marejados, como se ela mesma tivesse presenciado a maldição. A lenda me arrepiava a espinha, um calafrio que começava na nuca e descia pela coluna. Mas era apenas isso, uma lenda de avó, um conto para amedrontar crianças desobedientes, um sussurro folclórico para manter a ordem e o respeito. Pelo menos, eu pensava assim. Mas a quaresma chegou. E com ela, um ar pesado, um silêncio diferente. O canto dos pássaros pareceu diminuir, o gado mugia com um tom mais grave e melancólico, as folhas das árvores pareciam sussurrar segredos ao vento. O tempo mudou. O céu, antes de um azul vibrante e impiedoso, tornou-se cinzento, pesado, carregado com uma promessa de chuva que nunca vinha, apenas deixava o ar abafado, quase respirável. Foi então que o vimos pela primeira vez, uma mancha escura no céu azul cobalto, lá no alto, quase imperceptível. Um ponto que crescia, ganhava forma, asas abertas, planando sem esforço, desenhando círculos lentos sobre a fazenda. Meu pai, homem de poucas palavras e muita roça, o observou com a testa franzida, o chapéu de palha cobrindo seus olhos, mas não escondendo a preocupação. Urubu grande, ele resmungou, com um pigarro na garganta, mas havia uma incerteza na sua voz que não me escapou, um tom de quem tenta se convencer. Urubus eram comuns, parte da paisagem, mas aquele era diferente. Enorme, gigante, como a avó descrevia. Sua envergadura parecia cobrir um pequeno pedaço do céu, sua sombra projetada na terra era do tamanho de um telhado. O coração, na boca. A saúde de Voquitéria, já frágil pelos anos e pelo trabalho duro, começou a piorar drasticamente. A tosse seca tornou-se constante, arranhando sua garganta, cortando o ar da casa com um som oco e preocupante. Seus olhos, antes tão vivos, agora tinham um brilho distante, quase opaco, como um espelho embaçado. Ela passava os dias deitada na rede da varanda, enrolada num chale velho de lã, mesmo com o calor que insistia em permanecer, observando o céu com uma atenção que me parecia fora do comum, quase febril.
Ela não me contava mais histórias, apenas murmurava preces em voz baixa, seus lábios finos movendo-se em silêncio. E o corvo? Ele ficava mais ousado a cada dia. De uma mancha distante, transformou-se numa sombra que cruzava o terreiro, um vulto imponente que assustava as galinhas, que fazia o cachorro uivar baixinho, encolhido sob a casa, com as orelhas baixas. Eu ouvia, meus olhos de criança arregalados, tentando entender, tentando encaixar aquela realidade brutal com as lendas da avó. Era real, não era lenda. O medo apertava, um nó gelado na garganta, misturado com uma tristeza que eu não sabia nomear. Era o presságio. Na quinta-feira santa, o dia mais sombrio da quaresma, a tensão na fazenda era palpável, quase visível no ar quente e parado. Meu pai decidiu ir à cidade. Não havia outro jeito. Precisávamos de remédios, de um médico, de alguma esperança para a avó. A cidade ficava longe, uma viagem de horas na carroça, um caminho sinuoso e empoeirado sob um sol que prometia ser inclemente. Ele partiu antes do sol nascer, a silhueta solitária na carroça que sumia na poeira. Deixou-me sozinho com Voquitéria, com a promessa de voltar antes do anoitecer. O silêncio da casa era pesado, quebrado apenas pela respiração rascante dela, um som que me parecia cada vez mais fraco, mais distante. Eu tentava ser corajoso, tentava me convencer de que era apenas um dia normal, mas cada rangido da madeira, cada sussurro do vento entre as frestas da parede de pau a pique me fazia encolher. Eu a observava, de longe, ela estava adormecida, ou parecia adormecer, seus lábios moviam-se em preces inaudíveis, os terços de contas gastas escorregavam entre seus dedos. Foi então que o som veio. Um baque surdo, seco, no telhado acima do quarto da avó. Parecia algo pesado, algo feito de ferro e osso, algo que não deveria estar ali. Eu parei no meio da sala, meu brinquedo de madeira caiu no chão com um baque abafado, o eco me assustou. Escutei. Nada. Apenas o silêncio da fazenda, o canto distante de um único pássaro e a respiração agônica da avó. Mas aí veio de novo, mais forte, mais perto. Um raspar, um arrastar pesado, como garras afiadas deslizando sobre as telhas de barro. Eu soube, com uma certeza fria que me congelou os ossos. Ele viera. Meus pés pareciam colados no chão de terra batida da cozinha. O ar ficou espesso, carregado com um cheiro que eu nunca mais esqueci. Mofo, incenso velho, cheiro de igreja abandonada, de sacristia empoeirada, de ossos antigos e livros carcomidos. Cheiro de cemitério antigo, de algo que jaz há muito tempo, decompondo-se lentamente. Um cheiro doce e podre, nauseante, que me embrulhava o estômago. O suor escorria pela minha testa, frio, uma cascata gélida que me fazia tremer. Devagar, um passo de cada vez, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio do mundo, eu me aproximei da janela. A velha janela de madeira rangia a cada movimento, a cada sopro do vento que entrava pelas frestas. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo vibrar em todo o meu corpo, ecoando nos meus ouvidos. A cortina de chita puída, desbotada pelo sol e pelo tempo, tremia levemente. Eu a puxei, o tecido velho roçando em meus dedos, áspero, quase desfazendo-se. E ele estava lá, no cumeira do telhado, imponente, gigantesco. O corvo da quaresma. As penas, cada uma delas, pareciam feitas de ébano polido, de um negro tão profundo que absorvia a luz pálida do dia cinzento. Eram tantas, tão densas, tão perfeitamente encaixadas, que parecia um manto vivo, um sudário negro que cobria a casa. Os olhos. Ah, os olhos. Vermelhos. Vermelhos como a brasa de um carvão no fim da noite, vermelhos como o sangue seco de uma ferida antiga, vermelhos como rubis opacos. Eles estavam fixos em mim, ou talvez através de mim, para algo além, algo que meus olhos de criança não podiam ver. Não havia maldade, não havia fome naqueles olhos. Havia apenas uma estranha e fria resignação, uma melancolia milenar, uma paciência infinita. Ele não se moveu, não fez som. Apenas me observava. Eu estava petrificado, incapaz de desviar o olhar, preso por uma força invisível. A figura, maior que um homem adulto,
Parecia compacta, sólida, um monumento macabro esculpido em sombras e dor. As garras, grossas e afiadas como facas, estavam cravadas nas telhas, amassando o barro, deixando marcas profundas. A cabeça, inclinada levemente, um gesto quase humano, quase uma reverência. Um calafrio percorreu minha espinha, não de medo puro, mas de uma sensação profunda de inadequação, de insignificância, de estar diante de algo que desafiava toda a lógica, toda a compreensão humana. Algo antigo, primordial, que existia antes mesmo dos homens. Aquele instante, parado, o meu olhar no dele, o tempo pareceu suspender-se. Uma eternidade presa entre o ar parado da fazenda e a presença aterradora no telhado, uma dança macabra entre a vida e o que jaz além. Então, com um grito gutural, um som que não pertencia a criatura alguma daquele mundo, uma mistura de metal arranhado e oco, de sino rachado e lamento distante, ele alçou voo. Pesado, as asas imensas batendo no ar com uma força que fez as telhas chacoalharem, levantando uma nuvem de poeira e pequenos fragmentos de barro. A sombra gigante varreu o terreiro uma última vez, uma mancha escura que dançava sobre a terra, e ele sumiu no céu cinzento, desapareceu na distância, como se nunca tivesse existido, como se fosse apenas um pesadelo que se dissipava com o amanhecer, deixando para trás apenas a memória e o cheiro. O cheiro de mofo e incenso se foi, levado pelo vento. Corri para o quarto da avó. Eu tropecei, minhas pernas fracas, o ar queimando nos pulmões, a mente confusa. Ela estava deitada, ainda na cama, mas agora, imóvel, completamente imóvel. Sereníssima. Um sorriso leve, quase imperceptível, curvava seus lábios finos e pálidos. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes, um sorriso de libertação, de paz profunda, como se finalmente tivesse se desfeito de um fardo pesado, carregado por anos e anos, por uma vida inteira de lendas e medos. A alma partiu. No exato instante em que a criatura se foi, ela também se foi. Nenhum luto imediato, apenas uma estranha e gélida sensação de alívio preencheu o quarto, a casa. O ar ficou mais leve, sim, mais respirável, mas a imagem daquele corvo, daqueles olhos vermelhos que me fitaram com uma resignação tão profunda, daqueles olhos que carregavam a história de um padre amaldiçoado, nunca mais me deixou. Nunca mais. A porta cedeu com um estalo seco, madeira estilhaçando-se como ossos velhos e ressecados. Meu nome é João, e essa é a história de como a velha criatura do cemitério de Goianápolis, no interior de Goiás, decidiu vir me visitar em uma noite de lua cheia, quando eu estava sozinho, na minha humilde e isolada casa na zona rural, há uns poucos anos atrás, mais precisamente, há 3 verões. Aquele dia era uma sexta-feira, uma daquelas noites de céu limpo e vasto, onde a lua cheia, como um disco de prata polida, iluminava o campo com um brilho pálido e macabro. Eu estava sozinho, como quase sempre acontecia. Minha família já se encontrava na cidade, visitando parentes, e eu, teimoso e apegado à quietude, preferia a paz aparente e o silêncio profundo da roça. Mas naquela noite, o silêncio era diferente, era anormal. Não era a paz que eu conhecia e tanto valorizava, era um silêncio pesado, opressor, quase palpável. Um manto de algodão denso que parecia abafar cada som, cada sussurro da natureza. Os grilos, que habitualmente cantavam em coro incessante, estavam mudos. As corujas, que costumavam piar suas melodias noturnas, silenciaram. Até mesmo o vento, que geralmente farfalhava nas folhas das mangueiras, parecia ter parado de soprar. Meus 2 cães, o barão e a princesa, vira-latas fiéis que viviam presos à sombra da varanda, não latiam, não choramingavam, não davam qualquer sinal de vida. Nada. A ausência de seus latidos, sempre atentos a qualquer ruído, era o primeiro sinal, o primeiro calafrio que percorreu minha espinha. Eu parei. Escutei. Nada. Uma sensação estranha, uma premonição gélida, apertou meu peito com força. Eu o chamei, com a voz embargada pelo que eu já intuía. Barão, princesa. Nada. Nem um latido distante, nem o arrastar de suas correntes. Onde estavam?
Eles nunca se afastavam da casa, eram guardiões leais. Um cheiro subiu, forte, denso, nauseante. Enxofre misturado com a doçura podre da carniça, um odor que grudava nas narinas, rasgava a garganta e impregnava o ar, tornando cada respiração um ato de repulsa. Eu senti meu estômago revirar, uma onda de náusea subindo. Peguei minha espingarda, a velha calibre 12 de meu pai, uma ferramenta enferrujada mas confiável, a única segurança que eu conhecia ali, na imensidão daquela solidão. Minhas mãos suavam frio no metal. A noite era escura, apesar da lua cheia. As sombras dançavam e enganavam a vista, transformando moitas em vultos e troncos em figuras ameaçadoras. Caminhei devagar, cada passo um ranger na terra seca do quintal, cada folha pisada um trovão em meus ouvidos aguçados pelo medo. O cheiro ficava mais forte a cada metro percorrido, puxando-me para o desconhecido. Perto do galinheiro, ao lado da cerca de arame farpado que delimitava a propriedade, eu a vi, a criatura. Ela estava ali, parada, quase fundida às sombras projetadas pelas árvores retorcidas. Altíssima, desproporcional, curvada como um ponto de interrogação grotesco e maléfico, seus ombros pontudos quase encostavam na cabeça que pendia. Os braços eram excessivamente longos, desequilibrados, parecendo quase arrastar no chão, as mãos com garras se destacando. Uma pelagem rala e cor de barro cobria seu corpo magro e angular, revelando a pele pálida e doentia em alguns pontos, como se a roupa fosse velha e rasgada por anos de abandono. As mãos, se é que podia chamar aquilo de mãos, tinham garras pretas, afiadas como navalhas, com uns 40 centímetros de comprimento, que brilhavam fracamente sob a luz traiçoeira da lua, refletindo um reflexo sinistro. Ela estava farejando algo no chão, algo que eu não queria nem imaginar o que era, algo que me congelou o sangue. Seus movimentos eram lentos, ponderados, mas cheios de uma força contida, uma ferocidade latente que emanava de cada poro de seu ser. Eu tremi da cabeça aos pés, um tremor incontrolável que me fazia perder o equilíbrio. O suor escorria gelado pelas minhas costas, encharcando minha camisa. Eu não consegui gritar, minha garganta estava seca, paralisada pelo terror puro e visceral. A criatura levantou a cabeça, lentamente, como se estivesse desfrutando daquele momento. 2 pontos vermelhos, sem pupila, sem alma, me encararam diretamente. Não havia inteligência ali, apenas uma fome ancestral, um vazio abissal que parecia sugar toda a luz e esperança. Ela soltou um rosnado gutural, profundo, um som que vibrou em meus ossos, que reverberou em cada célula do meu corpo e em seguida se lançou em minha direção com uma rapidez surpreendente. Um galope pesado, desajeitado, mas incrivelmente rápido, as pernas longas impulsionando-a com uma velocidade assustadora, apesar de sua estranha e curvada postura. Os rosnados se intensificaram, tornando-se um grunhido raivoso, um som que prometia morte e aniquilação, que rasgava o silêncio da noite. Corri como nunca havia corrido na vida, meus pulmões queimando, o coração batendo na garganta como um tambor descontrolado. A casa era meu único refúgio, a velha porta de madeira, minha única e frágil esperança contra o inferno que me perseguia. Eu senti seu hálito pútrido em meu pescoço, quente e fétido, o som de suas garras rasgando a terra úmida atrás de mim, cada arranhão um tormento. O pavor me impulsionava, me dava uma força que eu não sabia que possuía. Entrei em casa, batendo a porta com força brutal, a madeira rangendo em protesto sob a violência do impacto. Deslizei a geladeira velha e pesada para bloquear a entrada, empurrando-a com desespero, usando toda a minha força restante. As batidas começaram. Tum, tum, fortes, ritmadas, com uma cadência incessante, a madeira da porta gemendo, rachando sob o impacto de algo indizível. Eu ouvia os rosnados guturais do lado de fora, um coro demoníaco, senti o cheiro de enxofre invadir a fresta debaixo da porta, sufocando-me. Os golpes aumentavam em fúria, as pancadas tornavam-se mais violentas, os estalos da madeira se misturavam com o som agudo de garras arranhando, rasgando, tentando dilacerar a barreira. Eu estava encolhido no canto mais escuro da sala, a espingarda em minhas mãos trêmulas, mas eu sabia que ela não adiantaria de nada contra aquela criatura. Aquele ser não era deste mundo, não obedecia às leis dos homens. Eu fechei os olhos com força,
esperando pelo fim iminente, pela morte que parecia certa, pelo momento em que a porta finalmente cederia e ela entraria. As pancadas pararam abruptamente com o surgimento do amanhecer, a primeira luz fraca do sol espreitando pelas frestas das janelas, um bálsamo para minha alma dilacerada pelo terror. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de alívio, um silêncio que me permitia respirar novamente. Eu me arrastei até a porta, o corpo dolorido, cada músculo protestando. A geladeira estava um pouco afastada de seu lugar original, empurrada pela força do ataque. A porta, aquela porta sólida que nos protegera por anos, estava rachada no meio, uma fenda profunda a atravessando. E nela, bem visíveis, cravadas na madeira, as marcas de garras. 4 sulcos profundos, com uns 40 centímetros cada um, marcando a madeira como se a criatura tivesse tentado arrancá-la com as próprias mãos, com uma fúria desumana. Não havia sangue, apenas a prova fria e inegável do terror indizível da noite que eu havia sobrevivido. Vendi minha parte na herança da roça, a preço de banana, a qualquer custo, e me mudei para a capital no mês seguinte, para bem longe daquele lugar amaldiçoado. Não aguentava mais um silêncio daquele, não aguentava mais a escuridão daquelas noites sem fim, o medo constante. Hoje, qualquer barulho estranho, qualquer silêncio profundo na madrugada, me faz suar frio, rever o pavor daquela noite em Goianápolis, a imagem da criatura gravada na minha mente para sempre. O cheiro de enxofre nunca mais me abandonou. O calor me envolveu de repente, um bafo pútrido e insuportável, o ar vibrando em meus pulmões, a visão turva pelo vapor que subia, e o motor da minha D20, antes roncando forte, silenciou em um engasgo fatal. Eu senti o fim, a presença da morte, e ela não tinha rosto. Meu nome é Darlan, e o que vou contar aconteceu numa noite que jamais sairá da minha memória, em uma estrada esquecida, um atalho rural perto da cidade de Nova Redenção, no interior da Bahia. Eu era motorista de frete, acostumado com a solidão da estrada, com o silêncio que a noite trazia, mas aquela noite era diferente. Era um silêncio opressor, pesado, que grudava na alma. A noite havia caído como um manto pesado, e as estrelas, antes visíveis, pareciam ter sido engolidas por uma escuridão sem fim. Eu seguia pela estrada de terra batida, as rodas da minha caminhonete levantando uma nuvem fina de poeira avermelhada, o rádio, antes tocando uma moda de viola qualquer, de repente morreu. Um estalo seco e o vazio. Eu tentei ligar, desligar, bater nele, mas nada. O rádio estava mudo, e com ele, a última ponta de civilidade que me acompanhava. O silêncio, então, engoliu tudo. Não havia grilos, nem o sussurro do vento nas árvores, nem o motor da caminhonete que antes me parecia tão familiar. Era um vácuo sonoro que me fazia sentir cada batida do meu próprio coração, cada respiração, pesada e arrastada. A escuridão lá fora parecia mais densa, as árvores, meras silhuetas disformes, ganhavam contornos ameaçadores. Eu apertei o volante, as mãos suadas, o corpo tenso em uma premonição que eu não sabia nomear. Algo estava errado. Eu senti. Um arrepio frio percorreu minha espinha, mesmo com o calor abafado do interior do carro. Eu parei. Escutei. Nada. O silêncio era tão absoluto que chegava a doer nos ouvidos. Foi então que começou. Um som abafado, rítmico, que parecia vir do chão, uma vibração que subia pelas rodas da caminhonete, pelo assoalho e se espalhava pelo meu corpo. Tum, tum, tum. Era um galope pesado, cadenciado, se aproximando. Meu corpo gelou. Não havia cavalos por ali, nem fazendas tão perto daquele trecho tão desolado. O som crescia, e com ele, um cheiro. Primeiro, um rastro de borracha queimada, intenso, sufocante, que entrava pelas frestas da janela, e depois, uma nota mais macabra, um fedor de carne podre, nauseante, que me embrulhava o estômago. Eu apertei os olhos, tentando identificar de onde vinha aquilo, mas a escuridão era uma barreira impenetrável. O galope se tornou mais alto, mais forte, as vibrações agora faziam o painel da D20 tremer, e o cheiro era insuportável, me forçando a prender a respiração. Eu olhei pelo retrovisor, um vago reflexo da estrada atrás de mim, e então eu vi uma silhueta.
uma massa escura, mais densa que a própria noite. Eu precisei piscar, esfregar os olhos, para ter certeza do que meus olhos captavam. Era um cavalo enorme, de pelo preto fosco, tão escuro que parecia absorver a pouca luz que vinha dos faróis da minha caminhonete. Mas não havia cabeça. No lugar onde deveria estar a cabeça, um toco disforme, áspero, que expelia uma fumaça cinzenta, densa, que se arrastava como tentáculos no ar. E daquele toco, um som horrível, um som de fole de ferreiro, um sibilar que era ao mesmo tempo um gemido e um chiado, como se o ar fosse forçado para fora de um buraco sem fim. Meus músculos enrijeceram, meu coração disparou contra as costelas, uma taquicardia descontrolada, minha respiração ficou rasa, e meus olhos fixaram na criatura que crescia no retrovisor. Ela não galopava, ela voava, uma massa macabra, silenciosa, exceto pelo fole de seu pescoço, que agora era um urro gutural, um som que vibrava em meus ossos. O galope da morte. A imagem se aproximava com uma velocidade impossível. As pernas do cavalo, se é que aquilo podia ser chamado de cavalo, batiam no ar, sem tocar o chão, levantando não poeira, mas uma aura de terror. Em segundos, a criatura estava ao lado da minha caminhonete. O cheiro de podre e borracha queimada invadiu o carro. O ar se tornou quente, insuportável, como se eu estivesse em um inferno particular. O vidro embaçou, não pela umidade, mas por um calor que parecia vir de dentro da própria criatura. Eu mal pude ver quando ela ultrapassou o veículo. Um vulto escuro, gigantesco, que me engoliu em uma onda de pânico puro. E então, o motor da caminhonete morreu. Um soluço seco, e o silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado de pavor, de uma certeza fria e terrível. Eu fiquei ali, parado, o corpo inerte, o suor escorrendo pela testa, os olhos fixos na escuridão que a criatura havia deixado em seu rastro. Eu não sabia por quanto tempo fiquei ali, talvez minutos, talvez horas, preso naquele terror silencioso. Quando consegui arrancar, o corpo tremia incontrolavelmente, e a imagem daquela coisa sem cabeça, com o fole no lugar do pescoço, gravou-se na minha mente de forma indelével. 3 dias. 3 dias de febre alta, de delírios, de suores frios e calores intensos. A imagem da criatura me assombrava em cada pesadelo, em cada momento de lucidez. Minha família pensou que eu estava com alguma doença desconhecida, mas meu tio, um homem mais velho e crente nas lendas da nossa terra, ele sabia. Ele me olhou com olhos tristes e explicou, em voz baixa, que eu havia cruzado com o galope da morte, uma lenda antiga, uma entidade que vagava por estradas vicinais, caçando almas perdidas, levando consigo aqueles que tinham o azar de cruzar seu caminho. Nunca mais. Eu vendi a caminhonete, me desfiz daquele veículo amaldiçoado e nunca mais, em tempo algum, utilizei um atalho rural à noite. Não há atalho que valha o preço de um encontro com o sem-cabeça, com a certeza da escuridão eterna. O medo ainda me persegue, o galope ainda ecoa em meus pesadelos, um lembrete constante daquela noite sem fim. As marcas de queimadura na porta do meu quarto, elas ainda reaparecem, tênues, mas estranhamente vívidas, como um presságio mudo, um carimbo espetral do que insiste em não me deixar em paz. Meu nome é Tonho, e esta é a história da casa que compramos no coração do Seridó, lá pelas bandas do Rio Grande do Norte, há alguns bons anos, quando a esperança ainda era uma chama forte em nossos corações. Éramos eu e minha esposa, Graça, buscando um refúgio, um pedaço de sossego e simplicidade, longe do burburinho incessante e da correria exaustiva da capital. A casa era antiga, muito antiga mesmo, construída com taipa e tijolos de adobe, e suas paredes grossas pareciam respirar a história e o frescor da terra que a sustentava. Seus batentes de madeira escura e seus telhados de telha colonial guardavam segredos, sussurros de um tempo que já não existe, mas que se recusava a ser esquecido. Nossos vizinhos, gente hospitaleira e de sorrisos frouxos, mas de pouquíssimas palavras sobre certos assuntos que rondavam a propriedade, murmuravam entre si, com olhares desviados, que a construção havia sido erguida por um acaso cruel ou um destino implacável, bem em cima do que eles chamavam de Estrada Real dos Aflitos. Uma trilha ancestral, quase apagada pelo tempo e esquecida pelos mapas modernos, mas vivida na memória popular, por onde,
Diziam os mais velhos com um ar grave, incontáveis almas de retirantes famintos e sedentos haviam perecido durante as grandes secas que flagelaram o sertão nordestino em séculos passados, muito antes de nós. Era Quaresma, aquele período sagrado e sombrio do ano em que o véu que separa nosso mundo do outro parece afinar, tornar-se translúcido como seda molhada, e as histórias dos mais velhos parecem ganhar um peso novo, uma dimensão assustadora e tangível que arrepiaria a espinha do mais cético dos homens. Foi então que o silêncio profundo e acolhedor da noite sertaneja, um silêncio que antes nos embalava o sono e a alma, começou a se quebrar de forma sutil e inquietante. Primeiro, eram sussurros distantes, quase imperceptíveis, como o roçar de folhas secas ao vento frio da madrugada, ou o murmúrio de um rio subterrâneo, longe, muito longe, vindo das profundezas da terra. Depois, esses sussurros se tornaram mais claros, ganharam forma e se revelaram como rezas. Eram rezas antigas, em um latim gutural e esquecido, pareciam brotar das próprias paredes da casa, ecoando pelos cômodos vazios, preenchendo o ar com uma melodia fúnebre, monótona e gutural, que se infiltrava em nossos sonhos. E com as rezas, veio o som inconfundível e perturbador de dezenas, talvez centenas, de passos. Eram passos arrastados, pesados, lentos, como se cada um carregasse o peso de uma longa e exaustiva jornada sem fim, caminhando em um ritmo cadenciado e espectral pelo corredor central da nossa morada, da porta da frente à porta dos fundos. Eu parei. Eu escutei com cada fibra do meu ser. O ar ficou pesado. Nada. Um vácuo. Eu mentia, dizia que era o vento brincalhão, o telhado velho estalando com a variação de temperatura, mas meu coração já pressentia a verdade incomoda, uma verdade fria e implacável que começava a se desenrolar diante de nós. Com os sons, que se tornavam cada vez mais frequentes e audíveis, vinham as sensações, um assalto aos sentidos. Um frio. Um frio intenso e súbito, que não tinha a ver com a temperatura ambiente lá fora, mas parecia penetrar os ossos, gelar a alma até a medula, fazendo a pele arrepiar por completo. Era um frio que surgia do nada, repentinamente, e se dissipava no nada, tão misterioso quanto sua chegada, deixando para trás um ar pesado, quase denso, carregado de uma energia estranha. E o cheiro? Ah, o cheiro era o pior de tudo, o que mais me incomodava, o que mais me trazia a náusea do pavor. Um cheiro inconfundível, forte, enjoativo, de vela queimada e de flores de cemitério, aquelas que adornam os túmulos em dias de finados, em velórios, misturado ao mofo velho e úmido das paredes antigas, um aroma de morte e decadência que impregnava cada cômodo. Era a própria essência da morte e da memória embalando nosso lar, transformando-o em um velório particular. Uma noite, enquanto Graça já dormia um sono pesado, um sono de cansaço extremo depois de um dia exaustivo de trabalho no pequeno roçado, sob o sol causticante, eu fiquei acordado, meus olhos fixos na escuridão opressora que parecia preencher cada canto do nosso quarto, uma escuridão que parecia respirar. O som dos passos arrastados e as rezas em latim se tornaram mais próximos, mais nítidos, pareciam estar ali, logo do outro lado da porta do nosso quarto, quase tocando a madeira. Então eu vi. Não era imaginação. Não era cansaço. Luzes alaranjadas, fracas e trêmulas, com um brilho espectral, como se uma procissão de velas invisíveis estivesse se movendo, escorregavam, uma após a outra, por baixo da fresta da porta de madeira do nosso quarto. Não eram luzes de fogo comum, tinham um brilho etéreo, um calor ausente, como se fossem almas incandescentes, luminosas e fantasmagóricas, passando do outro lado do portal de madeira. Meu corpo endureceu, paralisado pelo terror mais puro e gélido. A maçaneta, devagar, muito devagar, com uma lentidão agonizante que se arrastava por séculos em minha mente perturbada, começou a girar, um movimento sutil, mas que prenunciava algo terrível. Um rangido quase inaudível, mas que ecoou como um trovão em meus ouvidos sensíveis. Vozes sussurravam, agora distintamente, palavras que eu não compreendia, mas que eram, sem sombra de dúvida, orações fúnebres, uma ladainha melancólica e sem fim, entoada por coros de vozes fantasmagóricas que pareciam vir do próprio abismo. Meu coração batia contra as costelas com uma força violenta, uma batida descompassada, frenética. O suor frio escorria pela minha testa e pelas têmporas, encharcando os cabelos,
molhando o travesseiro. A procissão invisível não parou, não hesitou por um segundo sequer. Continuou seu caminho determinado através da casa, seguindo a rota que um dia fora a estrada real dos aflitos, atravessando paredes e móveis como se fossem ar. Eu ouvi o barulho seco, inconfundível, um estalo violento e repentino, da tramela de ferro da porta dos fundos, aquela que dava para o quintal, para a imensidão da noite lá fora, quebrar. Um estalo que ecoou no silêncio opressor da noite, indicando que a porta se abriu de forma sobrenatural, mesmo estando trancada a 7 chaves, mesmo com todo o meu esforço para barrar a passagem, para proteger nosso lar. Eles tinham atravessado, de ponta a ponta, a minha casa, meu refúgio, meu lar, como se ela fosse apenas um obstáculo etéreo e insignificante em seu caminho eterno, uma miragem no deserto. Na manhã seguinte, a luz do sol, antes tão amiga e calorosa, parecia mais pálida, mais fraca, mais distante, ao tentar penetrar na sala através das janelas empoeiradas e das frestas da porta. Mas o corredor, o corredor, estava coberto por uma poeira cinza, fina, leve, quase etérea, mas inconfundível, parecida com cinzas de fogueira apagada, daquelas que sobram depois de um fogaréu devastador, um incêndio silencioso que ninguém viu, que não deixou rastro de fumaça, apenas o pó da desolação. Graça, que tinha acordado mais tarde, ainda sonolenta, olhou para aquilo com desdém, com uma racionalidade que eu já havia perdido. Achou que era sujeira velha, que o vento havia trazido alguma areia fina do lado de fora, ou poeira acumulada dos tempos que se escondia nos cantos. Mas eu sabia. Eu tinha visto, com meus próprios olhos, tinha sentido na pele, tinha ouvido com meus próprios ouvidos o que ela negava. Eu tinha testemunhado a passagem, a presença, a profanação. Fui procurar seu Manelzinho, o ancião da vila, aquele que sabia das histórias esquecidas, das lendas que o tempo não apagou, que estavam incrustadas em sua memória como rugas na pele. Ele me ouviu com um olhar cansado, mas que carregava a sabedoria de muitos invernos, de muitas secas, de muitas vidas vividas naquelas terras áridas e inóspitas. Sentado na varanda, debaixo de uma mangueira antiga que oferecia uma sombra abençoada, com o sol batendo forte na pele enrugada e marcada pelo tempo, ele apenas confirmou minhas piores suspeitas, as verdades que eu já sentia no mais profundo do meu ser. São as almas, ele disse, a voz rouca, quase um sopro que se perdia no calor escaldante do meio-dia, mas que carregava a força de um testemunho ancestral. Almas de retirantes, tonho, gente que morreu de sede e fome na seca grande, há muito tempo, centenas de anos talvez, seguindo a velha estrada real, em busca de um oásis que nunca encontraram. Eles continuam o caminho, mesmo depois da morte, buscando um fim que nunca chega, um descanso que lhes foi negado em vida, uma paz que lhes foi roubada. A casa, a nossa casa, para eles, era só uma interrupção temporária, um ponto no mapa de sua rota infinita, um obstáculo etéreo em seu percurso eterno, uma miragem na vastidão do deserto. Eu mudei a casa, alterei a arquitetura, sim, fiz reformas, investi as poucas economias que tínhamos, chamei pedreiros de outras vilas, gente de fora, para não espalhar o boato, para não atrair mais atenção para o inexplicável. Mudei as portas de lugar, criei paredes novas onde antes havia passagens abertas, desviei o fluxo do antigo caminho, esperando, rezando, implorando para que eles, as almas da procissão, me deixassem em paz, que encontrassem outro trajeto, outra rota, outro lugar para sua jornada eterna. Por um tempo, funcionou. A paz voltou, uma paz relativa, é verdade, uma trégua frágil que eu sabia que poderia ser quebrada a qualquer momento, como um vidro estilhaçado pela menor vibração. Mas as marcas de queimaduras fantasmagóricas, elas ainda reaparecem na porta do meu quarto, sempre no mesmo lugar, um palmo acima da maçaneta, como um lembrete inesquecível. Um lembrete constante de que o caminho, para eles, nunca termina. E eu estou nele, querendo ou não, preso nesta travessia silenciosa e macabra, um observador cativo de um terror que não tem fim. O círculo roxo pulsava na minha pele, um lembrete vívido do que me tocou, do que me invadiu naquela noite gélida e inesquecível. Era uma marca, um estigma, a prova irrefutável de uma realidade que desafiava toda a lógica, toda a razão humana. Meu nome é Lucas, e a história que contarei, um fragmento escuro da minha existência,
Aconteceu há pouco mais de um ano, em um trecho esquecido da zona rural de Pedro II, Piauí. Eu, um instalador de sistemas solares, acostumado à clareza da engenharia e à lógica do sol, havia aceitado o convite do meu tio, um homem rústico e calado, para ajudá-lo na reforma de uma casa antiga, um casarão de adobe e taipa, herança de família, em ruínas silenciosas. A região, conhecida pelas opalas que guardava em suas entranhas, possuía uma beleza selvagem, mas com uma quietude, uma ausência de som que, com o tempo, começou a me oprimir, a me fazer sentir como se estivesse sob um vácuo. Logo nos primeiros dias, sob aquele céu imenso, comecei a perceber as luzes. No alto das serras, onde as formações rochosas se elevavam como gigantes adormecidos e o ar vibrava com o calor seco, surgiam pontos de luz. Não eram estrelas cadentes, nem faróis de carro. Eram luzes azuladas, com um brilho frio, quase fosforescente, que dançavam. Elas se moviam com uma lentidão deliberada, uma graça assustadora, percorrendo os picos e vales, sumindo e reaparecendo como se estivessem engolindo o crepúsculo. Eu parava o trabalho, largava as ferramentas no chão batido. Olhava fixamente. As luzes, como se percebessem o meu foco, desapareciam de repente, deixando apenas o contorno escuro da serra. Meu tio, com sua pragmática indiferença, dizia ser coisa da cabeça, reflexo de minério, a solidão do mato criando fantasmas. Eu discordava. Havia algo de mais profundo, uma presença invisível que se manifestava nessas projeções luminosas. Era a sensação de ser constantemente estudado, de estar sob uma vigilância implacável, como uma amostra biológica em um experimento cósmico. O ar ficava pesado ao entardecer, o silêncio do fim de tarde, mais profundo, mais denso. As cigarras, que durante o dia enchiam o ambiente com seu canto estridente, emudeciam por completo, em um coro silenciado que anunciava algo terrível. Foi seu Damião, um vizinho de 80 e tantos anos, com o rosto vincado por rugas profundas como rios secos, os olhos de um azul pálido que pareciam ter absorvido a sabedoria de inúmeras luas, quem me alertou. Ele me encontrou sentado na varanda da frente, no final de um dia de trabalho pesado, olhando para o horizonte tingido de roxo e laranja, onde as luzes, invisíveis agora, pareciam espreitar por trás das montanhas. Ele se sentou ao meu lado na pequena cadeira de balanço, soltou um pigarro, um som seco, rouco, que parecia vir do fundo de um poço. Ele perguntou, sem sequer me olhar, seus olhos fixos na linha escura da serra. Eu hesitei, um calafrio percorrendo a espinha. Luzes, seu Damião, lá em cima, azuladas, frias. Ele balançou a cabeça lentamente, um movimento pausado, carregado de um conhecimento antigo. É ela, a mãe do ouro, a antiga, a que guarda os segredos da terra. Ela sonda quem fica sozinho em casa velha, em lugar de minério. Ela gosta de olhar, de sentir o que há por dentro das pessoas. Mas não se meta com ela, não. Deixa ela passar, deixa ela seguir o caminho dela. As palavras dele, proferidas com uma calma quase mórbida, uma voz que não tremia, carregavam o peso de anos, de gerações de crenças, de um saber arcaico, enraizado na própria terra. Ele, então, virou-se para mim, seus olhos pálidos me encarando fixamente. Se ela entrar, Lucas, se ela cruzar seu umbral, se prepara. Ela não vem para conversar. Ela vem para levar algo. Um arrepio mais intenso percorreu toda a minha nuca, congelando-me por dentro. Eu acreditei em seu Damião. Ele sabia. Sua voz era a voz da própria terra, dos mistérios que ela guardava. Aquela noite, o calor sufocante e pegajoso do Piauí deu lugar a um frescor incomum, um frio que não vinha do vento, mas de algo mais profundo, algo que parecia emanar das próprias paredes de adobe. Eu me deitei na rede armador, o sono demorando a vir, meus pensamentos rodopiando em torno das palavras de seu Damião, das luzes azuis, da quietude forçada da noite. O vento lá fora, antes suave e morno, agora soprava em rajadas curtas, sibilantes, como sussurros indecifráveis, passando pelas frestas da janela, criando uma melodia fantasmagórica. De repente, uma luz. Não nas serras distantes, não vindo da janela, mas no próprio quarto. Começou como um filete pálido, um fio de luz quase imperceptível, escorrendo pelas frestas do telhado de telha colonial,
como se o luar tivesse se tornado um líquido denso e fosforescente, pingando lentamente em minha direção. Era laitosa, de um branco que não era branco, que absorvia e distorcia toda a cor ao redor, deixando tudo num tom fantasmagórico de cinza azulado, como um filme antigo. Lentamente, inexoravelmente, ela começou a preencher o espaço, expandindo-se no ar, movendo-se com uma fluidez hipnotizante, como um gás pesado, mas luminoso. Eu estava paralisado na rede, incapaz de desviar o olhar, meus olhos grudados naquela manifestação sobrenatural. Ela não tinha uma fonte aparente, apenas fluía, uma mancha viva de luz que dançava no teto, escorria pelas paredes de adobe, traçando padrões bizarros na cal. Os grilos, que até então preenchiam a noite com seu coro incessante, haviam silenciado por completo. Nem um pio de coruja rasgava o ar, nem o latido distante de um cachorro quebrava a quietude. Um silêncio sepulcral, antinatural, que me sufocava, um vácuo sonoro que apertava meu peito. A luz escorria como um óleo brilhante, atingindo o chão de terra batida, formando poças difusas que pareciam respirar, se expandir e contrair suavemente. Eu sentia um frio intenso, um frio que não era do ambiente, mas um frio interno, que subia pela espinha, congelando minhas veias, paralisando meus ossos. A visão era, em sua estranheza, quase bela, mas profundamente aterrorizante, uma intrusão de outro mundo em meu refúgio temporário. Eu fechei os olhos com força, na esperança de que fosse um pesadelo. Abri. Ela ainda estava lá, dançando, investigando, viva, palpável em sua imaterialidade. Durou o que pareceu uma eternidade, cada segundo se arrastando como uma hora, mas talvez tenha sido apenas alguns minutos. Então, tão silenciosamente quanto surgiu, a luz se retraiu, escorrendo de volta pelas frestas do telhado, como se a própria noite a sugasse de volta para suas profundezas insondáveis. O quarto mergulhou novamente na escuridão mais absoluta, apenas para ser preenchido por um sentimento de pavor que me prendeu, desperto e tremendo, até o primeiro raio de sol da manhã. A noite seguinte foi um inferno. Muito pior do que qualquer pesadelo, qualquer premonição. Eu tentei, em vão, me convencer de que tudo havia sido um sonho febril, a imaginação fértil de quem está sozinho no interior, influenciado pelas histórias de seu Damião. Mas o frio incomum ainda estava em meus ossos e a quietude forçada dos animais, gravada em minha memória como uma cicatriz sonora. Eu estava exausto, meus nervos à flor da pele, cada sombra na parede parecendo um vulto ameaçador. Mal adormeci, fui despertado bruscamente por uma sensação de iminência, um zumbido baixo, mas insistente, que parecia vibrar dentro da minha cabeça, na base do crânio. Eu abri os olhos e o quarto estava novamente iluminado por um brilho fraco, pulsante, com uma vida própria. Na parede de adobe, bem à minha frente, a cerca de 3 metros, uma bola de luz. Não escorrendo como na noite anterior, não fluindo. Era uma esfera compacta, luminosa, de um branco ofuscante, com uma borda quase sólida. Ela atravessou a parede de adobe sem fazer o menor ruído, sem quebrar um único tijolo, sem deixar um rastro sequer, como se a matéria não fosse obstáculo, como se ela transcendesse as leis da física. Flutuou no ar, pairando a poucos centímetros do meu corpo, suspenso na rede, a uma altura que me permitia ver sua superfície leitosa, quase perolada. O zumbido aumentou, transformando-se em um som elétrico e agudo que ressoava, agora, dentro dos meus ouvidos, perfurando meus tímpanos, ensurdecendo-me para o mundo exterior. Eu tentei gritar. A voz não veio, presa na garganta como um nó gélido. Tentei me mover. Os músculos não respondiam, paralisados, rígidos como tábuas. Meu corpo estava petrificado, pesado como chumbo, incapaz de qualquer reação. A bola de luz, então, começou a emitir feixes finos, como raios laser de um branco leitoso e translúcido, que me atingiram. 1, 2, 3. Eles percorriam meu corpo, subindo e descendo, de um lado para o outro, com uma precisão cirúrgica, quase sádica. Era como se estivessem me escaneando, me dissecando sem cortes, analisando cada célula, cada tecido, cada fibra do meu ser, expondo-me em minha totalidade. O frio, antes sutil e difuso, agora era excruciante,
penetrante, vindo de dentro e de fora, como se minhas entranhas estivessem sendo congeladas lentamente. Eu sentia cada feixe me tocar, e cada toque deixava um rastro de gelo profundo, doloroso, que parecia queimar. Era uma violação abjeta, uma intromissão indizível. Minha mente gritava, implorava para que aquela tortura parasse, para que aquela coisa me deixasse em paz, mas meu corpo era apenas um receptáculo inerte para aquela sonda alienígena, para aquela intrusão energética. Eu sentia que estava sendo mapeado, desvendado, esvaziado de meus segredos, sem permissão, sem sequer uma sombra de consentimento. A luz pulsava mais forte, quase em sincronia com os batimentos frenéticos do meu coração. Os feixes se intensificaram, tornando-se mais numerosos, mais rápidos. Eu senti uma dor aguda no meu pé esquerdo, como a ponta de uma agulha quente fincando a carne, mas ao mesmo tempo congelante, irradiando um frio lancinante. A sensação era insuportável, uma agonia que transcendeu a dor física, atingindo a própria alma. Eu queria desmaiar. Eu queria morrer. Acordei com o sol da manhã batendo no rosto, um sol que, naquele momento, me pareceu zombeteiro e cruel, depois da escuridão e do terror da noite. Meus músculos estavam rígidos, doloridos, como se eu tivesse carregado pedras a noite toda. Eu me sentei na rede, o coração batendo descompassado no peito, um tambor de pânico e incompreensão. Levantei a camisa, com as mãos trêmulas. No meu abdômen, nas costas, nas pernas, círculos roxos, de um roxo escuro, quase preto, como contusões perfeitas, com as bordas nitidamente delimitadas. Eram vários, de tamanhos variados, alguns pequenos como moedas de R$1, outros maiores, como a palma da minha mão. Todos perfeitamente circulares. No meu pé esquerdo, onde sentia a dor aguda e congelante, uma marca ovalada, avermelhada e em relevo, como uma queimadura de 2º grau, com bolhas minúsculas. Não doía mais como antes, mas estava ali, inconfundível, visível, real. Uma queimadura de um frio inimaginável. O pânico me dominou, me sufocou, tirou meu ar. Eu havia sido marcado, sondado, invadido. A mãe do ouro não tinha apenas passado. Ela tinha entrado e deixado suas impressões digitais, suas cicatrizes de outro mundo em minha carne. Peguei minhas coisas às pressas, sem sequer arrumar, jogando tudo na mochila, num frenesi desesperado. Não avisei meu tio. Apenas uma carta rápida, rabiscada a esmo, explicando uma emergência familiar urgente. Eu não conseguiria ficar mais um segundo naquela casa amaldiçoada, naquela terra que guardava segredos terríveis. Fugir. Era a única opção, a única coisa que minha mente em colapso podia conceber. Eu dirigi sem parar, quilômetro após quilômetro, até Teresina, minha cidade natal, a única esperança de algum tipo de normalidade, de alguma distância daquela experiência. Já se passou um ano de noites sem sono, de olhares apreensivos para o céu estrelado, onde cada ponto de luz parece me vigiar. Os zumbidos. Eles continuam. Um som elétrico e agudo, uma frequência constante que ressoa nos meus ouvidos, principalmente quando estou sozinho, no silêncio da noite. Uma lembrança constante, incessante, daquela presença invencível. Eu sinto o frio nas minhas veias, um calafrio inexplicável, mesmo no calor opressor de Teresina. As marcas roxas sumiram, desvaneceram com o tempo, mas a queimadura no pé, por mais que eu trate, por mais que eu use pomadas e remédios, nunca cicatrizou completamente, permanecendo como um estigma, um portal minúsculo, mas visível, para o que me aconteceu. Eu sei, com uma certeza terrível, que ela me encontrou. Eu sei que ela me tocou. E eu sei, com cada fibra do meu ser, que em algum lugar, na vastidão escura das serras de Pedro II, ela ainda me observa. Me espera. A luz voltará.